Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes, um grande abraço a todos. Um aluno meu lá de Serra, Espírito Santo, o André, me pediu para fazer uma explicação a respeito dos transistores. Como identificar transistores. Ele também perguntou sobre capacitores de poliéster. Como identificar se não tem nada marcado nele, para descobrir os terminais, tá? Antes, eu queria que vocês fixassem na cabeça de vocês o seguinte. Vamos fazer um desenzinho. Eu queria que você imaginasse o seguinte. Eu vou colocar a edição no fundo, então já vou falar como se tivesse editado. Você imaginasse um cano d'água com um registro, certo? Um cano d'água com um registro. O que o registro faz? Ele fecha e abre a passagem da água e ele limita a passagem dessa água, a quantidade de água que passa. Então ele pode ter duas funções básicas: cortar ou limitar a passagem da água. Vamos pensar no transistor assim, seja bipolar, seja MOSFET. O transistor tem três terminais. No caso de bipolar, base, coletor e emissor. Vamos pensar na base como sendo o registro e o coletor e o emissor aonde passa a água. Vamos pensar no caso do MOSFET como gate, sendo o registro, o dreno e o source, o caninho. Pensa isso, mentaliza isso um pouquinho. Base abre o registro, base fecha o registro. Base abre o registro, base fecha o registro. Tá bom? Então você já entendeu como que o transistor funciona. Pensa, visualiza o que você sabe, porque é muito difícil você não entender o que você nunca visualizou. A melhor coisa que tem para aprender é visualizar. Então pensa assim, o transistor como um caninho com registro. O registro é o que? A base ou gate. Então a base, o gate, é que determina se a água vai passar ou não vai passar, se a água vai passar com maior ou menor intensidade. Ponto final. Esse é o funcionamento do transistor. E a relação de base, coletor e emissor, de gate, dreno e source. Pensa nisso. Pensa nisso. Base é o registro, gate é o registro, dreno e source é o caninho que passa e coletor e emissor o caninho que passa água. Tá bom? Você já entendeu como funciona o transistor, tá ok? Então, outra questão. Como que a gente vai identificar os terminais dele? Como que a gente vai identificar o que é base, o que é coletor, o que é emissor? Então, vamos começar pelo bipolar. Sabendo que base é igual a gate, gate é igual a base. Gate e base são os registros que abrem para passar a corrente elétrica. Pensa na água como a corrente elétrica, a circulação dos elétrons. Então, eu vou ter que mudar de câmera aqui agora, mas eu já vou mostrar para você. Transistor bipolar, certo? MOSFET, bipolar daquele invólucro maior, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai identificar o terminal do componente, tá ok? Eu vou mudar de posição de câmera aqui para ficar melhor para vocês poderem entender. Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Então vamos lá. Eu estou aqui com diversos transistores, tá? Diversos transistores. Não sei a identificação dele, que eu peguei lá na bancada. Peguei um de cada um aqui para mostrar para vocês. Mas continuando aquela explicação do transistor. Vocês sabem que a base dele é que vai determinar se a corrente vai circular. A base é como se fosse o registro na instalação de água. Professor, mas por que tem MOSFET NP, de canal N e MOSFET de canal P? E bipolar de canal N e canal P? Tranquilo, tranquilo, isso é fácil de entender. Se for canal N ou canal P, ou NPN ou PNP, o que vai determinar é o quê? Vai determinar o seguinte: se a base ela vai ter que ser positiva ou negativa. Se o gate vai ter que ser positivo ou negativo. Tá bom? Só isso. Só o que muda é isso. Base positiva ou base negativa. Tá ok? Só isso que é a diferença entre NPN, PNP, canal N e canal P. Tá bom? Então esse tipo de transistor aqui, que é o mais comum que a gente está habituado a trabalhar, que é aquele bipolar pequenininho, geralmente a base é no meio, geralmente, tá bom? Existem alguns casos que a base é no canto, mas geralmente a base ela vai estar no meio. Então você já vai partir do seguinte princípio: base no meio. Você vai colocar o multímetro na escala de vezes 1 ou bus, fica a critério de vocês. O que você vai fazer? Você vai pegar a ponta
preta, vamos dar um exemplo aqui como ponta preta, e vai colocar a ponta preta no meio. Deixa eu fixar aqui que aí ela mesma vai segurar. Preta no meio. Vou colocar no outro terminal, olha lá, repara, conduz, no outro terminal, conduz, no outro terminal, conduz, no outro terminal, conduz. Eu já determinei que esse transistor, a base está no meio. Conduz, ó, conduz, conduz. Invertendo a polarização da ponta de prova, não deve conduzir. Então, deixa eu segurar o bichão aqui. Segurei firme. Não conduz, não conduz, não conduz, não conduz. Base no meio, coletor e emissor. Base, coletor e emissor. Entenderam como que você vai determinar? Você vai procurar o terminal que conduz em um sentido e bloqueia no outro. Então, nesse caso aqui, esse transistor, a base é onde? A base dele é no meio. Ó, vou jogar a base no meio. Não conduziu, não conduziu. Vou inverter. Aí você vai saber que a base é a do meio. Conduz, ó. Conduz. Conduz. Deixa eu encaixar aqui que a posição não tá boa. Que a câmera tá na frente. Conduz, tá vendo? Conduz e conduz. Certo? Então ele vai conduzir sempre em um sentido e bloquear no outro, tá? Então a base aqui tá preta, tá no preto, deixa eu prender aqui, preto, conduz, conduz, tá bom? Então você sabe que esse aqui, a base tá onde? Tá no meio. Vamos pegar esse camarada aqui. Esses tipos de transistor, você já sabe que o coletor é o do meio. Então ele é muito mais fácil de identificar. O coletor está aqui no meio. Então você tem que descobrir a base e, lógico, vai descobrir o emissor. Esse coletor está sempre ligado a esse corpo aqui, tá bom? Esse corpo está ligado sempre ao coletor. Então, base, ó, conduz, 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 conduz. Coletor no meio. Base aqui, esse é o emissor. Vamos inverter para a gente testar ele? Vamos lá. Ó, não conduz, não conduz. Vamos de novo? Ponta de prova atrapalha. Então, vamos lá. Conduz, 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 conduz. Se você sabe que o meio é o coletor que está ligado à carcaça, se você determinou a base, coletor, o outro só pode ser o emissor, tá bom? Então é assim que se identifica, assim, conduz, conduz, inverte a ponta de prova. Vamos fazer ponta de prova sem fio, né? Você vai enrolando elas, não conduz, não conduz, tá bom? Então assim que você identifica transistor. Agora, tem uma forma mais fácil de você identificar e até identificar o tipo dele e tudo isso. Deixa eu vir para cá para mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho os meus componentes. Deixa eu tirar esse cardzinho daqui, que esse card está na posição ruim. Então, a forma mais fácil de você identificar é essa aqui, ó. Vamos supor, eu vou pegar aqui, vou colocar aqui no socket, coloquei. Vou dar um start. Aí ele já disse que é um transistor NPN 123, emissor, base e coletor. Então confirmou que a base está no meio, tá bom? O terminal de cá é o emissor e o terminal de lá é o coletor. Eu vou inverter ele para vocês, para você ver como é que o aparelho ele vai mudar, tá? EBC, vai mudar EBC, eu vou inverter ele de lado, porque aqui não importa o lado que você colocar para testar. Dei um start, estava EBC, não é isso? Vamos ver o que ele vai dar agora. O base e emissor. Então ele deu a polarização dele, disse que ele é um NPN, era bom se eu tivesse um PNP aqui, mas eu não tenho nenhum PNP aqui. Se tivesse um PNP, eu poderia fazer o teste dele direitinho. NPN, tá vendo? EBC, tá vendo a posição? Pino 1, emissor. Pino 2, que é o pino do meio, base. E pino 3, coletor.
Deixa eu dar uma invertida nele de novo aqui. EBC que ficou lá, não é isso? EBC. Como eu mudei o transistor de lugar, ele tem que mudar agora CBE. Tá vendo? Ele consegue identificar o terminal do componente, tá bom? Esse aqui, ele vai ser testado. Ele tem uns terminaizinhos, só que eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que segurar ele aqui com a mão e dou um start aqui. Vamos ver o que vai aparecer lá embaixo. Testando, apareceu como diodo, certo? Vou inverter ele aqui. Esse transistor que eu peguei na bancada, não sei se ele tá bom.